Porém, Letícia nem mesmo conseguiu terminar de falar, pois Ricardo gritou do outro lado da linha. Que ideia foi essa de sair de casa, deixar a roupa dentro da máquina de lavar para que eu estendesse e a carne mal cozida? Letícia, nem para cozinhar direito você serve? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Letícia andava de um lado para o outro dentro de casa, ela segurava a mangueira do aspirador de pó enquanto ficava de olho na panela de pressão. O som da panela só não era mais alto do que o barulho que a máquina de lavar emitia, lavando muitas roupas que tinham ficado acumuladas pois havia ficado uma semana doente. Letícia não era o tipo de pessoa que ficava doente com frequência, mas nos últimos dias tinha se recuperado de uma gripe terrível que tinha contraído com a mudança de tempo. O ar seco junto ao clima oscilante da cidade grande, que ia do calor para o frio em questão de minutos, tinha diminuído muito a sua imunidade. Na semana em que ficou de cama, seu marido, Ricardo, tinha reclamado o tempo todo. À noite, ele reclamava que o jantar não estava pronto, e ao acordar de manhã, ele resmungava que suas camisetas não estavam passadas. Em certa manhã, Letícia estava tão febril, que somente ouvia ao longe as reclamações do marido e as palavras pareciam mais um zumbido do que um diálogo. Nesse período, ela chegou a pensar que talvez Ricardo não tivesse percebido que ela estava doente, então ela avisou para ele que estava com febre, dor de cabeça e dores no corpo e que talvez até fosse melhor que ele a levasse para o médico. Porém, tudo o que Ricardo disse foi que ela só estava com um resfriado, que não era nada demais e que dava muito bem para ela levantar e fazer os serviços da casa, e ele reclamou tanto, que de fato Letícia acabou levantando, mesmo com muita dor no corpo, indo passar as roupas e preparar o jantar. Ela desconfiava que era por causa disso que tinha demorado tanto a melhorar, o esforço a tinha deixado mais doente. Porém, em 2 semanas ela finalmente tinha melhorado e precisou avisar que já estava bem, pois o seu marido nem mesmo perguntou. O barulho da panela de pressão ficou mais alto e arrancou Letícia de seus devaneios. Ela tentou correr para apagar o fogo e acabou tropeçando no fio do aspirador de pó, caiu de joelhos no chão e levou as mãos para a frente para segurar o impacto. A queda fez um estalo no punho direito de Letícia e ela soltou um grito. A dor foi imediata, mas como não tinha quem recorrer, ela mesma foi até o fogão. Com a mão esquerda ela conseguiu desligar a boca do fogão na qual a panela de pressão estava. Letícia tirou a pressão da panela e percebeu que a carne ainda estava um pouco dura, então pensou em cozinhar um pouco mais, porém seu punho começou a doer tanto que ela precisou desistir e decidiu ir até o hospital. Ela então foi até a máquina de lavar, a desligou e foi atrás de papel e caneta para deixar um recado para Ricardo. Rapidamente, ela escreveu em um papel o bilhete. Amor, eu caí e acho que torci o meu punho, estou com muita dor. Eu estou saindo de casa e preciso que você cozinhe a carne só mais uns 10 minutinhos e que estenda as roupas no varal. Tem 2 calças e 4 camisetas na máquina. Ao terminar de escrever o bilhete, Letícia o colocou na geladeira preso a um imã e saiu de casa rapidamente, segurando o punho direito com a mão esquerda. Ela pesquisou o caminho do hospital mais próximo e viu que chegaria lá em cerca de meia hora se ela fosse de ônibus. Ela até cogitou ir dessa forma, mas quando sentiu uma pontada aguda de dor, ela decidiu que não conseguiria aguentar os sacolejos ao ir num transporte público, então, decidiu pegar um carro de aplicativo. Ela pediu pelo celular. Deu um valor alto, mas mesmo assim ela aceitou, pois estava com muita dor. Enquanto esperava o carro chegar, Letícia tentou falar com Ricardo por ligações ou mensagens, mas não conseguiu contato com ele de nenhuma das 2 formas. O veículo então chegou e Letícia foi até o carro, mas no momento que tentou abrir a porta ela se esqueceu e levou a mão direita para puxar a porta. O resultado disso foi uma pontada de dor que fez ela soltar um gritinho. O motorista, vendo aquela situação, de prontidão, saiu de dentro do carro, e foi até ela. Preocupado, ele falava. Moça, está tudo bem? Letícia então explicou a ele que estava com o punho muito dolorido, pois tinha caído em casa. O homem então abriu a porta, esperou ela entrar no veículo e cordialmente fechou a porta. Ele então foi até o banco do motorista e perguntou se ela conseguia colocar o cinto de segurança. Letícia conseguiu puxar o cinto de segurança, mas não prendê-lo, então pediu que ele ajudasse. Então, o motorista se inclinou e fechou o cinto. Nesse momento, a mão dele tocou na perna de Letícia por acidente, ele não pareceu notar, mas Letícia ficou corada de vergonha. Ele então colocou o próprio cinto de segurança,
e olhando para Letícia pelo retrovisor, perguntou: "E então, podemos partir?" Ele deu um sorriso para Letícia e ela retribuiu dizendo que sim. Embora estivesse feliz com a ajuda do motorista, Letícia ficou levemente constrangida. Ela não tinha feito nada além de aceitar ajuda em um momento que realmente precisava, mas durante os 5 anos que estava casada com Ricardo, ela nunca tinha nem mesmo olhado para algum homem por mais do que poucos segundos. O veículo acelerou e Letícia tentou se distrair da dor olhando pela janela do veículo. Enquanto contemplava a paisagem do lado de fora e as árvores e casas que iam passando cada vez mais rápido por sua visão, conforme o carro acelerava, ela começou a recordar da própria vida. Letícia tinha conhecido Ricardo em um bar. Ela costumava ir naquele mesmo bar quase todo final de semana. Ela sempre ia com as amigas e elas costumavam virar à noite se divertindo. Esse foi um momento muito bom na vida de Letícia. Ela tinha um bom emprego, tinha boas amigas e se sentia muito feliz. Era como se sempre houvesse motivos para comemorações. Às vezes eram aniversários de algumas amigas, às vezes um projeto que tinha sido aprovado no trabalho e que faria todos terem uma ótima comissão no fim do mês, e às vezes elas só queriam curtir sem nenhum motivo aparente. Ela ficou nessa vida durante um bom tempo, mas tudo mudou quando conheceu Ricardo. Ela ainda se lembrava de que estava conversando com uma de suas melhores amigas quando Ricardo entrou no bar. Ela logo reparou nele, e quando ele olhou em sua direção e sorriu, Letícia sentiu seu coração se derreter. Naquela mesma noite, quando ela foi ao balcão pegar mais um drink, Ricardo foi até ela, se apresentou e os dois começaram a conversar. Conforme trocavam ideias, eles iam cada vez mais se soltando, dando sorrisos, rindo um das piadas do outro, e quando Letícia contou a Ricardo em qual empresa trabalhava, ela viu que o sorriso dele ficou ainda maior. Ele disse que aquela empresa era a mais renomada do país, e Jéssica, confiante, concordou. Não demorou mais do que 2 drinks até que Ricardo a beijasse, e ela retribuiu o beijo. Nos finais de semana seguintes, Letícia ainda ia para o bar, mas ao contrário do que costumava fazer, deixava suas amigas de lado e ficava na companhia de Ricardo. Ela percebia que algumas de suas amigas não gostavam nada daquilo, e algumas até mesmo foram até ela e disseram para que saísse de perto de Ricardo e fosse para perto delas. Mas Letícia explicou para as amigas que estava apaixonada por Ricardo, e que gostaria do apoio delas, ao invés daquelas farpas. Letícia ficou chateada em ver a forma como suas amigas a estavam tratando, mas um dia, enquanto ela estava sentada à mesa e Ricardo se levantou e foi ao banheiro, uma das amigas dela, chamada Miriam, se sentou à mesa. Miriam era uma das amigas mais antigas de Letícia e quando ela se sentou à mesa com um olhar preocupado, Letícia perguntou o que estava acontecendo. Miriam olhou para os lados, e quando se certificou de que Ricardo não estava voltando ela começou a falar. Amiga, eu sei que você acredita que o Ricardo é um bom homem e que está interessado em você, mas me escuta. Ele está te enganando. Ele é um oportunista, fica atrás de várias mulheres que trabalham na nossa empresa. Eu não sei ao certo qual é a intenção dele, mas talvez ele queira dar algum golpe. Letícia encarou Miriam e se sentiu muito magoada pela amiga estar falando aquelas coisas, então ela disse. Então um homem não pode estar interessado em mim? Ele só tem que estar atrás do meu dinheiro, é isso? Letícia sentiu o sangue subir para o seu rosto. Por um momento ela se esqueceu de que quando bebia podia ficar mais nervosa e continuou falando. Só porque você é mais bonita que eu, não quer dizer que todos os homens prefiram você, Miriam. Miriam então tentou dizer que não era aquilo, mas Letícia gritou. Você só está com inveja de mim, Miriam. Você quer tudo para você e agora que me vê feliz não consegue segurar a sua língua, mas você não vai roubar o Ricardo de mim, ele me ama. Agora saí dessa mesa. Todos olharam para a mesa e Miriam se sentiu extremamente constrangida. Ela então disse a Letícia que se ela queria continuar com ele, que continuasse. Depois desse dia, Letícia bloqueou o número de Miriam da agenda e parou de ir ao bar. Elas ainda se viam na empresa pois trabalhavam no mesmo setor, mas Letícia sempre virava o rosto ao passar perto de Miriam. Mas não adiantava, ela sentia muita falta da amiga e sabia que ela era errada. Engolindo seu orgulho, Letícia desbloqueou o número de Miriam e convidou a amiga para ir a um restaurante. Ela disse, por mensagem, que queria se desculpar e que o jantar seria por conta dela. Miriam, que também estava com muita saudade da amiga, concordou, e disse que a esperaria às 8 da noite e ficou marcado para o domingo. No dia combinado, Letícia estava feliz, se arrumando em frente ao espelho.
Ela estava ansiosa para encontrar Miriam, mas quando contou isso a Ricardo, ele foi totalmente contra aquele encontro. Por telefone ele disse: Amor, para que você vai sair com ela? Você sabe muito bem que ela me odeia e eu sei que ela vai usar esse jantar para encher a sua cabeça com mentiras. Eu gostaria que você não fosse. Com esse pedido de Ricardo, Letícia, que antes estava muito segura de si e empolgada, se sentiu insegura. Ela disse a Ricardo que tinha sido ela quem havia marcado o encontro, mas ele respondeu: Mesmo assim. Olha, por que você não fica em casa? Eu vou para aí, nós pedimos comida por aplicativo e jantamos nós dois. Eu garanto que vai ser bem mais legal. Por favor. Letícia sabia o quando Miriam ficaria magoada se ela desmarcasse, mas, mesmo assim, Letícia mandou uma mensagem avisando que não iria mais. Depois disso, Miriam não mandou mais nenhuma mensagem, e também não ligou mais para ela. Naquela noite, Letícia e Ricardo jantaram juntos, e ao fim do jantar ele a convenceu a bloquear o número de Miriam de novo. Letícia foi arrancada de suas lembranças quando o carro chacoalhou, ela logo levou a mão até o punho assegurando e o motorista disse: Nossa, me desculpa, moça, essas ruas estão cada vez mais esburacadas. Espero que não tenha machucado você. Letícia então respondeu que tudo bem, que não tinha se machucado. O motorista seguiu dizendo que já estavam próximos ao hospital e Letícia agradeceu, dizendo: Eu mal posso esperar para chegar logo, eu nem acredito que caí no chão dentro da minha própria casa. Ela então deu algumas risadinhas de si mesma. O motorista então disse: Ah, não fique constrangida. Isso acontece com muita gente. Uma vez eu torci o pé correndo atrás do meu cachorro no meu próprio quintal. Nem preciso dizer o quanto o médico deu risadas quando eu expliquei para ele o que tinha causado a lesão. Letícia então sorriu e perguntou: O seu cachorro corre bastante? O motorista disse: Bom, ele corre mais do que eu. Os dois então começaram a dar risadas, e Letícia percebeu que achava os olhos do motorista muito bonitos. Ela olhou a tela do celular, esperando que Ricardo retornasse a chamada, mas não havia nenhum sinal dele. Letícia percebeu que na parte de trás do banco da frente do carro estava um recado dizendo que o motorista se chamava Rafael e que fazia corridas particulares, e tinha o número dele no recado. Letícia anotou o número dele em seu celular. Eles chegaram ao hospital. Rafael então estacionou, saiu do carro e abriu a porta para Letícia. Letícia saiu e perguntou: Rafael, eu salvei o seu número, tudo bem? Pois vou precisar voltar para casa em um carro de aplicativo. Rafael então disse: Olha, o hospital parece vazio, eu espero você aqui, o que acha? Letícia então sorriu e agradeceu, saindo do carro. Ela então caminhou até o hospital, e dando uma última olhada para o carro antes de entrar, viu Rafael a olhando e dando um sorriso tranquilo. Isso a fez lembrar imediatamente de Ricardo, mas não da forma que ele era depois de 5 anos de casamento, e sim da forma como ele era no começo do namoro. Quando Letícia e Ricardo começaram a namorar sério, ele logo propôs que fosse morar com ela. Letícia morava em uma bela casa que era de frente para um parque lindo e arborizado. A região em que ela morava era reservada apenas para pessoas que eram bem de vida. E embora Letícia não saísse falando por aí, a verdade é que ela era muito bem-sucedida. Tinha se formado em administração e desde jovem tinha muito talento com matemática. Quando se formou na faculdade, ela conseguiu alguns empregos em pequenas empresas, mas nunca se sentiu feliz e realizada. Ela sabia que se daria muito bem em alguma empresa de grande porte e que poderia verdadeiramente fazer a diferença, e foi por isso que arriscou. Ela fez uma entrevista para uma multinacional do ramo financeiro, e estava tão confiante de que conseguiria o emprego, que simplesmente saiu do trabalho que já tinha antes mesmo de receber a resposta da entrevista. E a resposta veio e foi positiva, ela tinha conseguido o trabalho. Assim que se estabilizou na empresa, Letícia logo chamou a atenção. Ela realmente era uma funcionária dedicada. Solteira e sem filhos, ela morava sozinha e não se importava em fazer muita hora extra, às vezes até mesmo dormindo na própria empresa por alguns dias. Mas todo este esforço valeu a pena, pois Letícia logo recebeu uma promoção e conseguiu um cargo que era desejado por muitos da empresa. Quando foi promovida, muitos dos funcionários passaram a detestar Letícia pois a viam como a pessoa que veio de longe e roubou deles o cargo tão almejado, mas uma das pessoas que se aproximou dela e que a parabenizou por todo o esforço foi Miriam.
Ela convidou Letícia para almoçar com ela em uma tarde e quando as duas estavam sentadas à mesa do restaurante, Miriam sorriu para Letícia e começou a falar. Não ligue para esses chatos, eles só estão reclamando por inveja. E tem mais, nos 2 anos que estou aqui eu nunca vi ninguém tão talentoso e tão esforçado quanto você. A maioria simplesmente empurra o trabalho com a barriga até o fim do expediente e vai embora até mesmo sem terminar os relatórios. A maioria das pessoas que falam de você não consegue um novo cliente a tempos e também não fazem hora extra como você. É sério que você dormiu na empresa durante 3 dias? Letícia respondeu que sim e as duas deram risadas. Letícia agradeceu a Miriam pelos elogios e como estava lidando com vários colegas de trabalho hostis, perguntou a Miriam. Mas e você? Não ficou ressentida comigo por eu ter conseguido o cargo? Miriam respondeu que não estava chateada com aquilo, ela preferia reconhecer o esforço dos outros do que invejar. E também disse que, de qualquer forma, ela nunca quis a promoção, pois preferia ficar no cargo que já tinha. Desde aquele dia, Miriam se tornou amiga de Letícia, e as duas começaram a sair e ir para casa uma da outra, era uma amizade verdadeira. Apesar disso, Letícia sempre se sentiu levemente intimidada por Miriam, isso porque Miriam era inteligente, divertida e bonita e Letícia nunca achou que ela tivesse essas mesmas qualidades. Miriam frequentemente conseguia se relacionar com bons rapazes, mas Letícia tinha certa dificuldade para conseguir arranjar namorados e sempre achou que isso era devido às pessoas não a acharem bonita o suficiente. Mas tudo mudou quando Ricardo disse que ela era linda e que queria passar o resto de seus dias ao seu lado. Ricardo era diferente de todos os homens que ela havia conhecido, ele era sempre sorridente e era muito atraente e sedutor. Quando os dois começaram a namorar, Ricardo demonstrou que não era só atraente como também muito convincente, isso porque ele logo convenceu Letícia de que seria melhor eles morarem juntos, pois assim eles diminuiriam custos e ficariam sempre juntos. Letícia, no começo, até pensou se isso seria uma boa ideia, mas estar na presença de Ricardo o dia todo era muito atraente para ela, então ela aceitou. Pouco tempo depois de morarem juntos, Ricardo pediu Letícia em casamento e ela aceitou. Quando apareceu no trabalho com o anel de noivado, Miriam ainda se aproximou dela e perguntou se ela estava noiva, e quando Letícia disse que sim e que era de Ricardo, Miriam apenas concordou com a cabeça, sem dar nenhuma opinião. Desde que Letícia tinha furado o jantar, Miriam tinha desistido de tentar qualquer contato com ela. Letícia percebia, cada vez mais, que trabalhar sem conversar com a ex-amiga era muito difícil e queria muito voltar a falar com ela, mas nunca chegou a fazer isso. Em parte por achar que Miriam não queria mais a sua amizade e em parte por orgulho. Letícia se casou com Ricardo apenas no cartório, eles não tinham muitos amigos e não queriam que isso ficasse evidente em uma cerimônia de casamento sem convidados. No começo, a vida de casada era muito boa, e Letícia cada vez mais se apaixonava por Ricardo, mas logo tudo começou a mudar. Letícia foi arrancada de seus pensamentos quando foi chamada para a triagem dentro do hospital. A triagem foi feita e ela recebeu uma senha para esperar o atendimento. Como o hospital estava vazio, ela logo foi chamada e o médico examinou seu braço e constatou que seu punho estava mesmo torcido. O médico então disse que seria necessário engessar e que ela ficaria de 5 a 6 semanas com o gesso. Quando o médico disse que ela ficaria com o braço engessado, Letícia se desesperou e disse que não poderia ficar tanto tempo sem fazer as tarefas domésticas. O médico então a olhou e disse: "Parece que seu marido não ajuda muito em casa, não é?" Apenas com o médico falando isso em voz alta, foi que Letícia sentiu que aquilo era verdade. Ela começou a perceber que era sempre ela quem cuidava de tudo, tanto da arrumação doméstica quanto das despesas. Em retrospectiva, ela começou a perceber que a única coisa que Ricardo fazia era sair de casa e dizer que estava em busca de emprego, mas que ela nunca via ele colaborar financeiramente com nada. Isso não seria um problema se ele compensasse isso com ajuda nas tarefas domésticas, mas isso também não acontecia. Enquanto o médico engessava o seu punho, Letícia sentia que já era hora de mudar, ela tinha tido uma epifania. A mudança iria acontecer naquele dia. Quando saiu do hospital, Rafael a estava esperando como disse que faria. Ele novamente abriu a porta para Letícia e a fechou quando ela entrou. Letícia agradeceu a Rafael por ele tê-la esperado e ele respondeu dizendo: "Imagina, foi um prazer. Ah, se não for muita ousadia minha, eu gostaria de dizer que você ficou muito bem com o gesso." Letícia sorriu e agradeceu. Ela não conseguia se lembrar da última vez que Ricardo a tinha elogiado. De repente, seu celular vibrou. Era uma ligação de Ricardo.
Ela então atendeu animada dizendo: Oi, amor, não precisa se preocupar, eu já estou voltando para casa. Porém, Letícia nem mesmo conseguiu terminar de falar, pois Ricardo gritou do outro lado da linha: Que ideia foi essa de sair de casa, deixar a roupa dentro da máquina de lavar para que eu estendesse e a carne mal cozida? Letícia, nem para cozinhar direito você serve? Letícia não respondeu, pois sentiu sua boca secar de medo e nervoso. Então Ricardo continuou a gritar do outro lado da linha, dizendo que ela era mesmo uma imprestável, que cada vez mais ele percebia que ela não o merecia. Ele falava tão alto que Rafael conseguiu ouvir e apertou suas mãos contra o volante. Ele odiava ver relacionamentos como aquele, em que uma das partes maltrata a outra por se achar superior. Ele mesmo já tinha passado por aquilo, pois em seu último relacionamento, a sua namorada costumava humilhá-lo e dizer que ele não era o suficiente para ela. Rafael tinha aguentado aquilo por anos, até perceber que merecia alguém que realmente o amasse. Ele não tinha se separado dela, preferindo ficar solteiro a ficar do lado de alguém que só o fazia se sentir mal. Conforme lembrava de seu relacionamento passado, Rafael olhava para Letícia pelo retrovisor e via lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Ele sentia que conhecia Letícia há mais tempo do que apenas um dia e sentiu uma vontade incontrolável de dizer a ela que ficaria tudo bem e que ela merecia mais do que alguém que a fizesse sentir tão mal. Porém, ele não queria se meter no relacionamento dela, que era apenas a sua passageira, e continuou a dirigir, torcendo para que aquela viagem terminasse logo. O destino então chegou e Rafael estacionou o carro. Ele percebeu que Letícia hesitou um pouco antes de sair do carro, então, ele perguntou: Letícia, está tudo bem? Letícia rapidamente secou as lágrimas do rosto e respondeu que estava tudo bem sim. Ela então perguntou se estava tudo certo com o pagamento feito no aplicativo e Rafael disse que sim. Letícia agradeceu novamente por ele ter sido tão gentil com ela e ele disse: Imagina, Letícia, o prazer foi meu. Olha, tem certeza de que está tudo bem? Letícia pensou em dizer que não estava tudo bem, que ela estava casada com um homem que só era seu companheiro no papel e que mal ficava em casa, que tinha suspeitas de que ele atraía mais, que não tinha coragem de confrontá-lo e que achava que ele não a achava mais atraente. Dizer que no início do relacionamento ela era mais magra, mas que tinha engordado com o passar dos anos, não muito, mas que às vezes não se achava tão bonita quanto era 5 anos atrás e que seria bom que seu marido a elogiasse de vez em quando. Dizer que nem mesmo sabia se ainda amava Ricardo. Mas tudo o que ela disse foi: Está tudo bem sim, Rafael, obrigada. Ela então saiu do carro sorrindo. Quando entrou em casa, Letícia foi recebida por Ricardo, que estava muito nervoso. Ele falou de forma sarcástica: Ah! Finalmente você voltou. Achei que ia passar a tarde fora, Letícia. Letícia levantou o punho mostrando que estava machucada, mas Ricardo apenas continuou a gritar que ele não era o tipo de homem que fazia tarefas domésticas. Cansada e irritada, Letícia retrucou, gritando: Ah, é? E que tipo de homem você é, Ricardo? Você não ajuda em casa e também não ajuda financeiramente, então o que você faz? Ricardo, transtornado, gritou: Ah, você quer saber o que eu faço? Eu gasto o seu dinheiro, Letícia, e eu gasto com mulheres bem mais atraentes, é isso que eu faço. E eu sei que você sabe disso, e você tem que aceitar, sabe por quê? Porque se eu te traio é porque você merece. Você engordou e não se cuida mais. Letícia começou a chorar ao ouvir isso, e num ímpeto de fúria, pegou um jarro de vidro e o quebrou no chão. Ricardo então gritou para ela parar de escândalo e a segurou pelo ombro, a sacudindo. Letícia gritou por ajuda, e quem entrou, livrando-a de Ricardo e lhe desferindo um soco, foi Rafael. Ricardo caiu no chão e Rafael levou Letícia de volta ao seu carro, onde dirigiu até uma delegacia. Após esse dia, Letícia se separou de Ricardo. Sozinha em casa, depois de expulsar Ricardo, Letícia nem mesmo conseguia sair. Mas durante semanas Miriam a chamou para sair, até que ela aceitou. No bar, Miriam disse a Letícia que sentia muito por tudo o que aconteceu, mas que estava feliz por ela ver quem Ricardo realmente era. Letícia então disse à amiga que estava gostando de Rafael, e que ele estava chamando-a para sair há semanas, mas ela tinha medo de se decepcionar. Miriam então falou para Letícia: Letícia, você não é feia como sempre me disse, a verdade é que você é uma pessoa muito insegura, sempre se acha inferior às outras mulheres.
Várias vezes eu vi você trocar de roupa ou tirar a maquiagem dizendo que não ficava bem em você, mas a verdade é que muitos homens tentavam se aproximar de você e você simplesmente se afastava. Sabe quantas vezes eu vi isso acontecer? Praticamente todas as vezes em que estávamos no bar, algum rapaz tentava se aproximar de você, mas tudo o que você fazia era ignorar. Amiga, você é linda, entenda isso. E de verdade, não tenha medo. Tente, namore com o Rafael e se não der certo você termina o namoro. A vida é assim, é aprendizado, mas não permita que a experiência ruim que você teve com o Ricardo a assuste, eu te garanto que existem homens bons por aí. E Rafael pode ser um deles. Ouvindo aquilo, Letícia sentiu as lágrimas escorrendo pelo seu rosto, ela então abriu os braços e abraçou Miriam, a apertando e dizendo: Amiga, me desculpe pelos meus erros, por favor, me perdoe. Eu fui uma idiota, Miriam, e só depois de todo esse tempo é que eu reconheço isso. Enquanto Letícia implorava por perdão e dizia que tinha sentido muita falta de Miriam, Miriam dizia que ela estava perdoada e que queria deixar todo aquele mal-estar no passado e voltar com a amizade como antes. Letícia e Miriam então fizeram as pazes naquela noite. Para brindar aquele recomeço, as duas foram até o bar que já tinham ido várias vezes e ali brindaram ao novo capítulo de suas vidas. Foi uma noite muito divertida, e enquanto estava ali, junto a Miriam, Letícia percebeu o quanto tinha sentido falta da amiga. Depois de dançarem bastante, as duas se sentaram à mesa para comer e Miriam perguntou a Letícia: Você está bem, amiga? Letícia então respondeu que estava se recuperando de tudo o que tinha passado ao lado de Ricardo. Ela contou que às vezes ainda acordava assustada, olhando para os lados, com medo de que ele entrasse em casa a qualquer momento para lhe fazer mal. Ela sabia que a medida protetiva exigia que Ricardo ficasse longe dela, mas que tinha medo de que ele não respeitasse isso, pois conhecia muitos casos de mulheres que eram atacadas mesmo com a medida protetiva em mãos. Mesmo assim, ela disse que sentia que as coisas melhorariam, pois estava tratando esses medos na terapia e sentia que logo ficaria bem. Uma garçonete então se aproximou da mesa e serviu os 2 hambúrgueres e sucos. Letícia e Miriam então agradeceram e começaram a comer. Enquanto comiam, Letícia percebeu que a amiga estava com um olhar distante, pensativa, e perguntou a ela se estava tudo bem. Miriam então disse que tinha algo para falar sobre Ricardo, mas que não queria estragar a noite. Letícia então respondeu que ela poderia falar pois ela queria saber sobre. Miriam então respondeu: Que bom que você está bem, e eu tenho certeza de que você vai ficar melhor depois de ouvir uma coisa que descobri. O Ricardo saiu do estado. Quando descobriram o que ele tinha feito, ele acabou sendo demitido, e a fama de agressor dele se espalhou por tantas empresas que ele não conseguiu mais emprego. Ele precisou ir embora, essa foi a única alternativa viável que ele achou. Então pode ficar tranquila, pois ele não vai atormentar você. Ao saber disso, Letícia sentiu que finalmente estava verdadeiramente livre. Ela agradeceu a Miriam por ter lhe contado aquilo e disse que sua noite tinha ficado perfeita naquele ponto. Enquanto continuava a comer hambúrguer e beber suco, Letícia sorria discretamente, confiante de que sua vida voltaria aos eixos. Ao fim daquela noite, Letícia se despediu de Miriam, que disse: Amiga, eu adorei a noite de hoje. Finalmente, eu sinto que você está feliz de novo. Eu quero te ver mais vezes, não só no trabalho. Letícia disse que também tinha se divertido muito também e que poderiam sair já no próximo final de semana, e Miriam aceitou. As duas combinaram de ir em um novo restaurante que tinha inaugurado ali perto. Ao se abraçarem e se despedirem, Miriam disse à amiga que lhe contaria tudo sobre as investidas com Rafael. Letícia sorriu, concordou e se despediu da amiga. No dia seguinte, Letícia ligou para Rafael e os dois marcaram de se encontrar. Letícia e Rafael saíram algumas vezes e logo perceberam quanto tinham em comum. Os dois tinham saído de relacionamentos conturbados e queriam pessoas melhores para o seu futuro, e encontraram isso um no outro. Letícia cada vez mais se apaixonava por Rafael, e ele por ela. Os dois não tiveram pressa, continuaram morando cada um em suas casas e aproveitando para sair para lugares tranquilos. Não havia para que ter pressa, eles sabiam que estavam apaixonados e que ficariam juntos, então, aproveitaram para sair e se divertir, aproveitando a felicidade que não haviam tido em seus relacionamentos anteriores. Você tomaria atitudes diferentes de Letícia? Você acha que Rafael agiu corretamente? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo.
E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.